máquina. Se tu também sentes a máquina, então devias entender. Tenho um mau pressentimento. Eles têm mesmo de ser derrotados. Eu sou uma Jedi. Cláudia Semedo nasceu em Oeiras em janeiro de 83. É atriz, jornalista, encenadora, locutora, apresentadora de televisão e faz dobragens. É também mãe de 2 filhos, presidente da Companhia de Atores e diretora do Teatro Municipal Amélia Rei Colasso. Com ela vamos, portanto, e entre outras coisas, aprender como se faz uma boa gestão do tempo. Eu sou o Francisco Pedro Balsemão e este é o Geração 80, um podcast onde falo com a elite da década em que eu nasci, para provar como os anos 80 deram ao mundo a melhor colheita de sempre, apesar dos bigodes, dos chumaços e das permanentes. Venha comigo neste regresso ao futuro, na geração dos livros ambiciosos e sonhadores. A convidada deste podcast é a prova viva de que, se há talento para ser mais, por que limitarmos-nos a uma só coisa? Ela é apresentadora de televisão, jornalista, locutora e até atriz, com provas dadas no teatro e no cinema. Resumindo, é polivalente e inspiradora. Mas isso não cansa. Nada disso. Nós aqui na BMW também não sabemos ser de outra forma e não nos limitamos apenas a uma caixinha ou só a um carrinho, vá. A nossa gama está pensada para todos, literalmente. Desde os carros mais desportivos para a malta mais aventureira, mas com a segurança de sempre na estrada, aos modelos mais familiares para viagens inesquecíveis por este país e mundo fora. E sempre com tecnologia de ponta e conforto para que a única preocupação seja desfrutar. Aproveitar o caminho ao volante do melhor automóvel. BMW, pelo prazer de conduzir. Olá, Cláudia. Olá, Francisco. Bem-vinda a este podcast. Obrigada pelo convite. Muito gosto de ter-te aqui. Cláudia, és uma mulher dos 7 ofícios. tens essa noção ou é algo que encaras com naturalidade? Tenho essa noção, mas encaro-a com muita naturalidade. Mais tempo houvesse e eu conseguisse fazer uma melhor gestão dele, mais coisas faria. Porque há muitas coisas que me encantam e eu acho que mais interessante será a nossa vida quantas experiências tivermos. E eu arrisco-me a experimentar e gosto muito. E essa gestão de tempo que eu falava aqui na introdução, como é que tu consegues fazer essa gestão de tempo? Há algum truque? Fico a dever algumas horas à cama, portanto estou em déficit. E consegues manter assim essa boa disposição mesmo não dormindo tanto como deverias? Eu acho que eu sou naturalmente conectada com o ião positivo da vida, sabes? Mesmo quando estou cansada, há sempre uma energia qualquer que puxa pelo sorriso, pela partilha, pela conversa, por um lado mais energético do que render-me ao cansaço. Eu acho que no dia que eu me render ao cansaço, hei de ficar em modo urso, a hibernar. Sim. E fazes exercício, fazes desporto, fazes meditação? Faço exercício, faço desporto. Gostava de dizer que faço todos os dias, mas de vez em quando tenho assim, fases de muito trabalho, de vez em quando baldo-me um bocadinho ao exercício, mas estou em ensaios e os ensaios em teatro puxam muito também pelo físico, portanto não tenho uma vida estacionária, por assim dizer. Estou sempre em movimento. Faço desporto, tento deixar os miúdos na escola e passar pelo ginásio antes de começar a minha vida, mas depois uma boa agenda de papel, igual à do João, que a minha deste ano também tem um cravo, também apela à liberdade. Muito escrita sempre. A minha agenda é meio agenda, meio diário, de meia em meia hora com uma entrada nova. Tu dizes numa entrevista que não gostas, apesar de teres 7 ofícios, não gostas que as pessoas te procurem pôr numa caixinha, ou seja, porque é que tens que ser apresentadora, porque é que tens que ser encenadora, porque é que tens que ser atriz. Sim. Mas se tivesse que definir, eras mais atriz do que qualquer outra coisa. Atriz foi aquilo que eu procurei ser. Apesar de depois também ter feito formação em jornalismo, atriz foi aquilo que eu procurei ser. Eu desde pequenina sempre soube que queria ir para cima de um palco, cantar, dançar, representar. Desde quando? Desde que idade? Desde muito pequenina. O meu avô, desde os meus 3, 4 anos, que me chamava teatrista. Portanto, foi algo que eu acho que nasceu comigo. Essa necessidade de me expressar através da dança, da música, da arte. A arte sempre foi um lugar muito vibrante para mim.
Mas de resto eu acho que o ser humano tem isso, não é? Eu acho que qualquer pessoa trauteia uma canção, qualquer pessoa se move quando um ritmo apela. Mas eu procurei ser atriz. Com 14 anos fui para um curso de teatro profissional, na Escola Profissional de Teatro de Cascais, e essa sempre foi a minha procura, e eu não consigo passar um ano inteiro sem representar. O que é que te traz a representação? É a liberdade? Traz-me muitas coisas. Para já traz-me sempre mais um bocadinho de mim, porque através das personagens e das suas problemáticas e dos seus contextos eu acabo por pensar nos cenários da minha vida em primeiro lugar, não é? Para poder ir a essa caixinha, perceber mais ou menos os sentimentos, as emoções, e então faz-me uma espécie de psicanálise, não é? Faz-me olhar para vários momentos da minha vida e traz-me sempre um bocadinho mais de mim. E depois permite-me essa liberdade de experimentar outros condimentos, que eu acredito que nós temos tudo em nós, mas depois a alquimia das qualidades e dos defeitos que utilizamos é que nos define. Mas temos tudo em nós, e poder brincar de ser má, de ser pérfida, de ser coisas que eu não uso naturalmente, é divertido, é muito divertido. E um ator, uma atriz vive mais do que uma vida, ou seja, ao contrário de nós comuns mortais que vivemos só a nossa vida. Sim, isso também. Nós temos essa possibilidade de experimentar várias coisas, e como eu gosto de fazer muitas coisas, eu podia ter sido cozinheira, eu podia ter sido advogada, há muitas coisas que me encantam mesmo. E acho que ser atriz é uma forma de poder passar um bocadinho por todos esses lugares. Tu estreiaste muito nova e estreiaste num grande palco como o Dona Maria II. Sim. Com 18, 19 anos, não é? Sim, assim que acabei a escola de teatro. Ainda te lembras desse momento? Lembro-me muito bem. O que é que sentiste? Uns nervos imensos mesmo. As mãos a tremer, a barriga parecia que nem um golo de água conseguia dar. Conseguia beber. Estava muito, muito nervosa, mas estava muito, muito, muito feliz. Tive a sorte de me estrear no Nacional com a Fernanda Lapa, que é uma mulher com uma força e com uma capacidade artística e com um mundo, com um imaginário incrível. E lembro-me de ter sido um momento mesmo muito feliz. E tinha em palco grandes atores do Nacional, que eu estava muito habituada a ver. Qual era a peça? A Viagem de Pedro o Afortunado, com o José Neves no protagonista. E essas pessoas com quem tu contracenavas, e mesmo encenadores, etc., são pessoas que deram-te apoio, ou às vezes é um mundo que pode ser conotado com algum inveja, etc. Deram-me muito apoio. E nós éramos um grupo até bastante grande de gente bastante nova, e ficámos todos muito amigos mesmo. E mesmo as pessoas mais experientes e supostamente já com carreiras enormes, não é? Perante os estreantes, foram de um carinho imenso. Eu lembro-me de vir para casa, porque eu morava na Parede, e lembro-me de vir sempre para casa no mesmo comboio com a Maria Amélia Mata, que ficámos assim muito amigas, tínhamos conversas muito bonitas, muito profundas, e ela dava-me sempre boleia até casa. O José Neves, com quem ainda falo, aliás, agora convidei-o para ser meu ator num projeto meu. O Manuel Coelho, que logo a seguir a essa peça que estreámos no Nacional, eu convidei-o para encenar uma peça que eu queria pôr em cena, A Noite dos Assassinos, do José Triana, e ele aceitou o desafio e esteve comigo nesse projeto. Foi um grupo muito especial. Tu és nova, de 41? 41. Somos novos. És um bocadinho mais que eu. E já tiveste em dezenas de peças diferentes, centenas de vezes, talvez mais, até deixado em palco. Tu ainda, quando entras em palco, ainda sentes borboletas na barriga, ou já é mais um dia de trabalho? Não, sinto. Eu acho que o público é sempre diferente, o desafio é sempre diferente. E lidas com fazer teatro é algo que não consegues agarrar, não é? Lidas com a tua memória e não é um chip que tu tens. Bem, hoje vou dizer o texto todo certinho, nem sempre acontece assim. Então é um bocadinho um lugar que não tem rede, e isso deixa-nos sempre um bocadinho em sentido, não é? E gostas disso? Não? Adoro. Não ter rede? Adoro isso, adoro. As pessoas normalmente olham para mim e acham sempre, como eu sou uma miúda com uma energia bastante positiva e sou... Acho que sou querida. Acho que as pessoas costumam dizer isso de mim. Normalmente não associam isso a pessoas mais corajosas ou que se atiram para a frente, mas eu adoro o improviso, adoro arriscar, adoro sair do meu espaço de conforto. Normalmente aceito desafios, gosto muito de aceitar desafios. Tu cresceste na Madorna, na Parede,
e tens 2 irmãs mais velhas. Sim, E estavas há pouco a dizer que o teu avô dizia que eras teatrista, não é? sim. Achas que fazia, ou seja, isso vem de ti naturalmente, mas também era uma forma de querer chamar a atenção por seres a mais nova de 3? Talvez, e ainda por cima tinha concorrência de peso, porque as minhas irmãs são muito bem comportadas e muito inteligentes e eram assim o orgulho da família, porque tinham super boas notas e tal. Elas e são eu mais ainda velhas, não são mais velhas. Somos muito coladinhas, 1 ano e meio e 3 anos. Okay. Portanto, temos entre cada uma 1 ano e meio de distância. E eu ainda não andava na escola e já ouvia toda a gente dizer: ai, a Ivana, ai, a Lenira são um exemplo. Não pode ficar assim, como assim? Mas é muito engraçado porque seguimos todas caminhos muito diferentes. Uma na área da psicologia, outra na área da diplomacia, que depois virou para as medicinas mais alternativas. E temos todas áreas muito diferentes. E eu acho que fui assim a primeira artista da família. Os teus pais o que é que faziam? O meu pai na Guiné, por acaso, antes de virem para Portugal, o meu pai na Guiné tocava naquela que foi a versão incubadora dos Tabanca Jazz. Meu pai tocava guitarra e cantava, mas ficou sempre pelo lado não profissional. Depois, quando veio para Portugal, veio abraçar uma vida do zero e começou por trabalhar nas obras, mas felizmente perceberam que ele tinha ali qualquer coisa, porque nos intervalos dava aulas de português e inglês e francês aos colegas, e então foram sempre puxando por ele, e ele terminou a sua carreira profissional já a trabalhar como o termo técnico é VQ na FNAC, mas é uma espécie de gerente, por assim dizer. Sim. Dizes que cresceste numa família de ascendência diversa e que parece que nasceste na ONU. Explica lá isso, porque eu acho isto acho delicioso, toda a tua árvore genealógica. Sim, então o avô da minha mãe, português de Aveiro, foi para Goa cumprir o serviço militar e apaixonou-se pela avó da minha mãe, que também era de famílias portuguesas que tinham ido para Goa. E ficaram em Goa, e a minha mãe ainda nasceu em Goa. Depois foi para a Guiné, onde conheceu o meu pai. E o meu pai é filho de guineense e cabo-verdiana. A família da minha mãe tem 5 irmãos e cada um casou. A minha tia casou com um chinês, a minha outra tia casou com um angolano, a minha outra tia casou com um brasileiro, o meu tio casou com uma portuguesa. E na minha família eu tenho todos os traços do mundo. Tenho primos que têm uma aparência muito indiana, tenho primos que têm uma aparência chinesa, tenho primos que têm uma aparência caucasiana, europeia, são tranquila. Primos afastados? Não, primos diretos. Primos direitos. E vocês juntam-se? Todos, sempre. O Natal é assim aquele momento mais esperado, não pela data em si, mas pela possibilidade de estarmos todos juntos em casa da minha avó. Cá em Portugal. Portugal, vem em todos os cantos do mundo. Sim. E conseguem fazer isso? Mas viveram todos ou seja, emigraram todos. Sim, apesar de serem chineses, angolanos, brasileiros, viviam todos em Portugal. Sim. E isso é um momento especial? Tu também falas muito quando eras mais nova que adoravas o Natal, mas que tinhas pena que passasse tão rápido, não é? Sim, continuo a adorar, porque eu sou muito de família. Eu adoro jantares em família, estar com a família. Eu sou aquela filha que todos os fins de semana não tenho assim tanto tempo para estar com as minhas amigas ou com os meus amigos, porque faço questão de ir almoçar com os meus pais, ir almoçar com os meus sogros, ir ver a minha avó, ir ver. Pronto. Espero que a minha mãe não ouça isto, porque ela vai já cobrar-me. Vês, Francisco, é assim que se faz. Porque eu gosto, sabes? E sou daquelas que gosta de ficar a jogar cartas e tudo. Adoro. E será essa diversidade, essa riqueza também genética que tu tens e da tua família que te levou também a ser uma pessoa tão curiosa? Porque acho que uma das coisas que eu vejo mais na tua personalidade, que eu tive, como eu disse, tive aqui a investigar, é a tua curiosidade. Tu sempre foste assim e mantens isso? Sempre fui muito curiosa, sempre fui aquela miúda dos porquês. Porquê que isto acontece assim? Mas porquê? E de onde é que vem? E o que é que faz? Sempre fui essa miúda. Eu acho que sim. Esta coisa de ter na minha família tantas aparências, tantas geografias, tantas latitudes, dá-me uma sensação ao navegar no mundo de que tudo me é relativamente familiar. Eu quando viajo, seja a norte do hemisfério, a sul do hemisfério, mais para a direita, mais para a esquerda, eu nunca tive uma sensação de estranhamento. Também ainda não fui ao Japão. Sei que lá se calhar a cultura é mesmo muito, muito diferente da nossa. Mas em todos os sítios onde eu estive até hoje, nunca me senti estranha. Sempre me senti um pouco cidadã do mundo. E eu acho que isso tem a ver com tudo aquilo que eu vi, tudo aquilo que eu comi em casa. Na minha casa era uma alegria. Portanto, podia ser um cozido à portuguesa,
como uma muamba, como um sarapatel. Portanto, há uma familiaridade com tudo que me permite estar nos sítios com alguma ligeireza, sabes? Com um sentido de pertença. Por que não? Isto também pode ser o meu espaço. E acho que sim, acho que me dá essa abertura. Isso depois também se traduzia mesmo na escola, não é? Tudo na escola também que tinhas gostavas um bocadinho de tudo, desde a educação física e a matemática, não é? Tudo. Sempre fui assim muito, muito boa aluna transversalmente. Continuas a ser teimosa também? Sim. Digo sempre que são precisos 2 para teimar, não é? Mas sim, eu não sou orgulhosa, não sou nada orgulhosa. Sou teimosa até aquele ponto em que me convençam de esse teu argumento não faz sentido porque. E quando me dão argumentos fortes que me fazem repensar os meus, é super tranquilo. Não sou nada. Não fico cristalizada na minha ideia. Não tenho essa coisa de não, mas eu disse assim, então tem de ser. Não tenho nada. Mas quando acredito, sou muito apaixonada pelas coisas em que acredito. E acho que não me faz sentido não viver assim. Apaixonada pelas coisas e com alguma convicção naquilo que faço. Então sim, diria que sim, que sou teimosa. Eu estava a dizer isto como uma provocação, porque essa característica também é muito, pronto, passa muito também nas tuas entrevistas. Mas acho que dá para perceber. Não, é o que tu dizes, é o que dizem sobre ti. Não sei, okay. É o que dizem os meus olhos. Mas no sentido, isso é noutro sítio. Isso é uma pergunta para o Daniel. É noutro espaço, não é aqui. Mas no sentido de ter um não como resposta para ti não é uma coisa que. Não é definitivo. Não é definitivo, não é? Não é definitivo. Até porque um não tem uma circunstância, não é? E se eu perceber que há alguma coisa que ainda pode quebrar essa circunstância e alterar esse não para pelo menos um nim, para deixar espaço a uma conversa, eu não desisto facilmente. Acho que a tua primeira experiência profissional foi na Renascença, não foi? Sim. 14, 15 anos? 15. Sempre foste ligada à comunicação, mas como é que surge essa primeira experiência? Eu acho que teve muito a ver com a minha personalidade, assim, muito energética, digamos, e muito comunicativa. E foi uma amiga da minha irmã, a Cláudia Pinto, que hoje é jornalista e tem assim um percurso incrível. Ela na altura já trabalhava na Renascença e abriu uma audição e ela lembrava-se daquela irmã chata da Ivana, que estava sempre a meter-se nas conversas, mas que tinha assim uma energia engraçada. E ela sugeriu à minha irmã que eu fosse à audição e eu fui à audição. Desculpa, João, estou sempre aqui a namorar com o teu microfone. E ela sugeriu que eu fosse à audição e eu fiquei. Fui à audição e fiquei. Mas fazer o quê? Fazia uma personagem era uma mistura entre ficção e comunicação. É engraçado isso também. Fazia uma personagem que se chamava Micro, que era um ratinho sabichão. Era um programa para crianças com a Mariana Marques Vidal. E havia um tema no programa e eu tinha uma micropédia a explicar com algumas palavras difíceis do tema e explicava essas palavras difíceis aos miúdos. Eu própria também uma miúda. Pois é isso, com 15 Mas era um programa, digamos, para os 5, 6, 7 anos. E depois ainda tiveste uma experiência na Rua Sésamo? Essa foi anterior. Foi anterior. A Rua Sésamo então tinha eu 9, 10 anos. Tá bem. Então isso nem conta, acho que mais ou menos. Portanto, não foi assim uma experiência profissional, mas tinha deixas e tudo, e falas em inglês. Em inglês, porque era a produção americana. Eles tinham, todos os anos no Natal, eles faziam o Sesame Street Around the World. Sim. E vieram a Portugal e vieram falar com os Batotoieto, porque o Júlio Leitão, o criador dos Batotoieto, que existiam em Nova Iorque e Oklahoma antes de existirem em Portugal, ele era um dos advisors da Rua Sésamo. E quando abriu a Batotoieto em Portugal, eles vieram cá e queriam gravar uma coisa com a Batotoieto. E eu, que já falava inglês por causa do Júlio, que é meu padrinho de batismo, percebi que eles estavam a dizer: precisamos. O Júlio Leitão, o criador dos Batotoieto, bailarino. Ele é meu padrinho de batismo e sempre teve isso comigo, de falar inglês, porque ele emigrou para os Estados Unidos quando eu nasci, pouco depois de eu ter nascido, e sempre que vinha cá fazia questão de falar inglês comigo. E eu percebi na produção que eles estavam a dizer: agora precisamos de escolher uma menina ou um menino para virem aqui interagir com o Poupas e atirar água. São sonhos, é o sonho de qualquer criança que nasceu nos anos 80. E eu, assim que percebi que eles queriam isso, comecei a brincar com a água, a tirar água. Tinha a vantagem de perceber o inglês e eles escolheram-me.
E eu lá fui dizer as falas e lembro-me das falas até hoje. Tu aparece na minha vida, entre aspas, muitos anos mais tarde, depois no canal Panda, quando eu fui pai. Bem mais tarde. A minha filha mais velha tem 10 anos, assim, bem mais tarde. Reaparece várias vezes, mas uma das vezes foi com o canal Panda. Portanto, foi quando comecei a ver o canal Panda. Sim. Com a Pintas por perto só te podes divertir. Façam como a Pintas. E vão ficar aí parados, não é? Porque não queriam a festa. Estou a brincar, venham lá para este grande final. Mesmo para mim, porque foi muito engraçado. Eu quis fazer, eu sugeri-me para esse projeto por causa da minha filha, porque queria muito, tinha sido mãe da Alice e queria muito que ela pudesse ver o meu trabalho. E os trabalhos que eu fazia normalmente não eram apropriados para uma criança pequenina. E quando soube que estavam a fazer o casting não me chegou, mas eu liguei para lá a dizer que gostava muito de fazer este casting. E eles ficaram meio surpreendidos, a sério? E eu, sim, a sério. É surpreendente, mas ótimo. Eu adorei, eu diverti-me muito. Fiquei fã. Diverti-me muito a fazer a escola do Panda, o Panda e os amigos. Diverti-me muito. Tens 2 filhos, 11 e 6 anos, é isso? 11 e 6. A visão do teu mundo mudou depois de teres tido filhos? Não sei se a visão do mundo mudou, mas mudou o meu ritmo de questionamento do mundo. Porque de repente não tens de fazer escolhas só para ti, tens de fazer escolhas que vão definir os valores de alguém que está a chegar e que vai confiar em ti a 200% em tudo aquilo que tu dizes, não é? Porque nestes primeiros anos de vida nós somos deuses para os nossos filhos. E a maternidade trouxe-me isso, um questionamento constante de digo alguma coisa, mas depois penso, será que é mesmo isto que eu quero dizer? Será que eu acredito nisto? O que é que isto significa para mim? Obrigou-me a um questionamento constante e trouxe-me preocupações que eu antes não tinha, não é? Quando não temos filhos, acho que parece que o fim da vida não é uma grande questão. Mas quando temos filhos, passa a ser. És tão exigente enquanto mãe, como és profissionalmente? Eu acho que não sou muito rígida, mas sou bastante exigente. Há rotinas que sou eu a figura da autoridade que as impõe. O pai é assim mais Quais, o por exemplo? buddy. Eu sou a que diz, vamos para a mesa, vamos lavar os dentes, não, está na hora de ir para a cama, não podes mexer no iPad, não podem jogar. Eu tento retirá-los. Eu sou essa chata, porque como eu nunca me rendi ao mundo digital, eu tento sempre, não, vamos jogar o jogo 4 em linha, não, vamos jogar cartas, não, vamos passear, não, vamos ao mar, vamos à praia. E eles ficam um bocadinho danados comigo. Mas eu acho que sou mais a figura da autoridade lá em casa, acho que é mais minha. E as relações com os teus filhos são obviamente diferentes, porque nós achamos que educamos o primeiro e depois educamos o segundo da mesma maneira, porque nós somos os mesmos, mas depois os filhos saem muito diferentes. Como é que os teus filhos são diferentes e como é que é a relação que tens com eles? Eu acho que eu sou mesmo 2 mães diferentes. Eu não sou mãe 2 vezes, eu sou mesmo 2 mães diferentes, porque eles são tão diferentes. A Alice é muito criativa, é uma borboleta, distrai-se com tudo e mais alguma coisa e só quer cantar, dançar, brincar. Tudo que lhe cheire a prazer é com ela. E não é nada de ajudar, ando aqui nesta batalha de tens de pôr a mesa, já tens 11 anos, tens de ajudar a pôr a mesa, tens de deixar o teu quarto minimamente decente. E ando aqui nesta batalha com ela e então... Tens que apresentar à minha filha, tem que se conhecer. Sim. Tem de se conhecer as duas. Pronto, então com ela eu sinto que tenho de estar um bocadinho mais em cima. O André é todo lógico-matemático, diz uma coisa uma vez e ele apanha e adapta e aplica. Portanto, não tenho de estar tão em cima dele, mas é teimoso, é muito teimoso. O André é muito engraçado. O André, enquanto mãe, leva-me a limites que a Alice nunca levou. A Alice, como se distrai muito facilmente, era fácil gerir. Começava a chorar por causa de uma coisa e eu, mas olha aqui, e distraía, e lá ia com ela e ela ia feliz. O André é mesmo teimoso, quer uma coisa e é muito obstinado. Apesar de serem muito diferentes, têm ambos características da mãe, não é? terão. Queres dizer que a culpa é minha? Não é nada de culpa. Estou a dizer pelo contrário, têm os dois, ambos as tuas qualidades, era o que eu queria dizer. Tentas passar também aos teus filhos aquilo que tu foste aprendendo enquanto que viveu e que nasceu nesta geração de 80. Tu dizias, por exemplo, que fazias alguns disparates, algumas traquinices, andavas na rua, ias para as marés vivas em São Pedro, que eu também achei isso
Ia ser embrulhada por aquelas ondas. Eu não sei como é que não aconteceu nenhuma tragédia. Não sei, juro que não sei. Nós éramos mesmo, expunhamos-nos a coisas. Não sei se pessoas que não sei se é muito pedagógico falar. Não sei, mas pessoas que não sabem o que são as marés de São Pedro, queres explicar mais ou menos o que é que isso, sim, como é que isso era? É uma fase das marés em que temos ondas muito, muito grandes, não é? E muito constantes. Em que o mar chegava ao Paredão, portanto era quase na Praia de São Pedro, que é uma praia muito, muito pequenina, não é? Não é uma praia com um areal muito extenso. E nós atirávamos do pontão para dentro d'água e éramos embrulhados naquelas ondas e sem sequer os nossos pais saberem que nós estávamos na praia, que era pior. Porque antigamente os nossos pais sabiam que nós íamos para a rua e pronto, e depois ali à hora, um bocadinho antes da hora de ir tomar os banhos para o jantar, chamavam-nos. E nós andávamos ali a explorar terreno. A minha pergunta é se hoje em dia permitirias que os teus filhos fizessem coisas deste género, porque nós achamos que isto é ótimo e que a liberdade é ótima de não estarmos aqui enfiados em casa, agarrados aos tablets, mas achas que... Eu acho que é muito importante para o desenvolvimento do ser humano ele expor-se ao risco. Acho que é muito importante. Dito isto, não quer ver, não dito isto. Enquanto mãe, aflige-me bastante, mas eu tento ter esse equilíbrio. Aliás, ando a experimentar esta ideia de Alice ir sozinha para a escola, porque a escola é ao lado de casa, é na rua ao lado de casa. E tenho feito esse exercício, vou com ela, levo-a a pé, mas temos estimulado muito que ela vá e venha sozinha. Para espanto de muitos pais, há muitas, mas deixam ir sozinha. Sim, claro. Eu desde a minha segunda classe que eu ia sozinha para a escola, e a escola era bem mais longe do que a escola da Alice. Claro que não tínhamos o fluxo de trânsito que temos hoje em dia, eu não vivia no centro de uma cidade, e era tudo um bocadinho mais aparentemente protegido. Mas eu acho que é muito importante as crianças exporem-se a esse risco. E muitas vezes até estimulo isso. Nós vivemos em Benfica e vivemos numa zona em que os prédios têm não são terraços porque não é no último andar, mas têm pátios. Têm pátios comunicantes. E muitas vezes eu estimulo-os a irem para o pátio sozinhos, sem nós, porque eles têm muito essa coisa de só vão connosco, não é? Estimulo-os a irem sozinhos e a saltarem de um pátio para o outro para irem falar com os outros vizinhos. Estimulo-os muito a isso. E digo-lhes sempre: a mãe andava sempre na rua, como é que vocês dizem que não querem ir para a rua? Vão brincar! Estimulo-os muito a isso, e acho que é importante que eles se exponham ao risco mesmo para crescerem. Acho mesmo importante. Estamos aqui a falar sobre esta dicotomia entre estar na rua e estar também em casa a brincar, e tu trazes aqui um objeto que dizes que há bocado disseste não és mundo digital, mas traz aqui um objeto mais ou menos digital. Queres explicar o que é? Sim, trouxe um Game Boy. Este não é o meu, até porque o meu já deve estar perdido, já deve ter sido reciclado, altamente reciclado. Mas trouxe um Game Boy que nós oferecemos à Alice no Natal, porque vimos o filme da Tetris. E oferecemos-lhe o Game Boy para ela perceber como é que nós nos entretíamos com jogos destes mais tecnológicos, não é? E achei que era um bom filho de 80. Mas mais do que o Game Boy, eu queria trazer-te o Tetris, porque acho a história do Tetris incrível. E foi o primeiro jogo, aliás, foi o primeiro produto a sair da União Soviética, com sucesso. E foi o primeiro jogo com esta vertente mais viciante, não é? E eu acho que hoje estamos todos tão viciados nos ecrãs, e nós estivemos no início desse movimento, não é? Com o Tetris. Um grande jogo, e faz lembrar também um bocadinho a tua vida com os teus sete ofícios também. Sempre a tentar encaixar peças. Em relação aqui também aos teus filhos, eles sabem que tu és uma figura pública? Têm essa noção? Têm. O André mais ou menos. A Alice tem bastante presente desde muito nova, porque como começou a ver o Panda, ela desde muito nova que se habituou a ver a mãe na televisão, e ela usava isso. A Alice é tramada. Ela usava isso, ela chegava ao parque e se os miúdos não lhe ligassem, ela começava, isto com 4 anos, sem nunca ter tido esse estímulo. Bem pelo contrário, eu apesar de ser muito enérgica e fazer 1000 coisas, eu sou muito preservo muito a minha privacidade. E a Alice, quando não lhe ligavam no parque, ela começava: mãe,
Cláudia Semedo, que trabalha no Panda, podes vir, para ver se chamava a atenção dos miúdos. Muito bom. Impressionante. E ela tem essa noção e de vez em quando pede-me para ir comigo em algumas situações, porque sabe que vai poder ouvir o concerto do Dino de Santiago, ou, pronto. E ela aproveita esse lado e gosta bastante. E eu acho que ela terá uma profissão qualquer ligada à comunicação, porque ela é mesmo muito, 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 muito comunicativa e muito expressiva e muito criativa. Ela é muito criativa. O André, não sei se acha assim muita graça. Fica um bocadinho chateado quando falam muito. Mas porquê que estas pessoas estão todas a falar contigo, mãe? Eu assim, porque me conheço. Mas és amiga? Eu, não, filho, mas vem a mãe na televisão. Tá bem, mas não és amiga, porquê que querem vir falar contigo? Ele fica assim, ele é assim mais tímido. Ele é assim mais agarrado às nossas pernas, é assim um bocadinho mais tímido. E tu também prezas a tua vida privada e és mais de ficar em casa do que estar a sair, ou as duas coisas? Sim, para mim o meu programa ideal, eu gosto muito de ir ao cinema e gosto muito de ir ao teatro e gosto muito de ir a concertos. Isso gosto mesmo muito e faço questão de ir, até porque para mim é muito importante ter novos estímulos sonoros, visuais, para a minha vertente de criação também. Mas para mim não há melhor programa do que receber os meus amigos e a minha família em casa e fazer um jantar e ficarmos a jogar e a conversar até às tantas da manhã. Adoro. Na tua carreira profissional foste fazendo várias coisas, como já falámos, e tens aqui muitas diferentes atividades. Quando é que começaste a ser dirigente, por assim dizer? Ou começaste a liderar pessoas? É porque foste precoce em várias fases da tua vida, desde locutora ou participares na rádio e depois que também como atriz. Tu hoje em dia és presidente da companhia de atores e também diretora artística. Quando é que foi a primeira vez que tiveste essa experiência a liderar pessoas? Muito cedo, porque logo após a minha estreia no Nacional eu convidei o Manuel Coelho para encenar um projeto que eu queria pôr em cena, um texto que eu adorava, A Noite dos Assassinos, do José Triana, um escritor cubano, e é a história de 3 irmãos que, simbolicamente, porque é um texto muito político, encenam a morte dos pais. Isto um bocadinho para falar da situação política em Cuba. E tem os 3 posturas muito diferentes. Um é claramente reacionário, a outra é completamente revolucionária, e a irmã mais nova fica ali um bocadinho a servir 2 amos, não é? E eu queria muito pôr esse texto em cena e acabei por produzi-lo, apesar de ter convidado o Manuel para encenar, e o encenador acaba por dirigir um bocadinho o projeto, não é? Mas foi o meu primeiro projeto, na verdade. Portanto, com 20 anos. E depois a minha passagem pela SIC, que acontece mais ou menos na mesma altura, eu quando entrei... Catarina.com, não é? Sim. Quando entrei para a SIC no Catarina.com, que foi em 2003, 2002. Segundo a Wikipédia. Segundo a Wikipédia, normalmente está certa. Nós tínhamos muita liberdade editorial. Nós tínhamos de fazer peças, mas que não se prendiam com preceitos jornalísticos. E nós tínhamos liberdade total para fazer o que quiséssemos. E então és tu quem tem de contar a história, és tu que fazes a gestão, és tu que pedes ao câmara o que é que ele tem de filmar, és tu que estás ao lado do editor a dizer quero esta música, agora quero esta imagem e cruza com aquela e vamos usar este efeito. Então foram processos que me foram preparando para saber o que pedir, não é? Saber pedir, saber o que pedir e ser responsável pela forma como construo uma narrativa. E eu acho que isso foram tudo processos formativos. Como é que é o teu processo artístico? Como é que isso funciona? Quer dizer, se é que funciona, mas sim, deves ter um método depois de tantos anos de experiência. Eu acredito que o método encontra o processo, não é? Eu não me encerro num método específico. Há uma ação que eu acho que é transversal em todos os meus processos, que tem que ver com a parte de investigação e pesquisa. Para mim é muito importante perceber em que época é que aquela peça acontece, por que motivos, quais são os pressupostos, o que é que estava a acontecer na altura. Investes muito tempo nisso, nessa parte? Invisto bastante tempo a perceber as circunstâncias históricas, a perceber quem é aquele autor, quais são as outras peças que escreveu. Portanto, faço essa pesquisa cruzada e isso é em qualquer processo. Mas depois, cada peça é uma peça. Eu já tive de fazer de criança em peças altamente contemporâneas e já tive de fazer de tapete voador.
em peças, contextos mais do absurdo. E eu acho que isso tem muito. Cada processo pede medidas diferentes. E eu gosto dessa elasticidade, dessa plasticidade. Confio sempre muito na equipa que está comigo, seja o encenador, a encenadora que me dirige. Gosto muito de trabalhar livre de qualquer barreira. Muitas vezes, e é muito engraçado, neste último processo em que estive, fiz um monólogo, o meu primeiro monólogo, o 0.0. Trabalhei com a Ana Lázaro, e a Ana Lázaro muitas vezes pedia-me coisas que eu achava que não faziam sentido nenhum para o lugar que eu tinha imaginado aquele momento. Mas se ela me está a pedir alguma coisa, ela também quer procurar, não é? E então eu tenho sempre essa abertura de ok, não tinha pensado nisto, mas vamos mergulhar para ver o que é que sai dali. Portanto, diria que estou sempre muito disponível. Estás bem em ambas as situações, no sentido em que quando estás a representar, seres tu a encenar, seres tu a produzir, e gostas de controlar, e sentes-te igualmente bem quando não é assim? Sim, sinto, totalmente. Eu sempre que enceno digo que nunca mais vou encenar porque sinto um peso enorme, porque tens de responder a toda a gente, não é? Tens de opinar sobre a iluminação, tens de opinar sobre o cenário, tens de balizar os atores, tens de os dirigir, tens de construir tudo. E então tens de responder a toda a gente, da produção à parte mais técnica, à parte mais artística, tens de responder a toda a gente, e muitas vezes acabas por não ter tempo, para não ter tanto tempo e tanta disponibilidade para aquilo que gostavas de estar a trabalhar, que é a parte artística pura e dura. Tens muita burocracia para resolver, mas também consegues escolher o que queres dizer, e eu acho que isso é muito poderoso, a possibilidade de criares um objeto que comunica uma inquietação. Eu acho que isso é muito poderoso mesmo, mas adoro ser dirigida. E eu adoro, como te dizia, apesar de ser muito teimosa, eu adoro descobrir coisas inesperadas. Portanto, quando me sugerem fazer alguma coisa, mesmo que não estivesse na minha linha orientadora em relação àquilo que eu acharia que devia ser, eu gosto de descobrir. Até porque eu acredito que nesses lugares não me preocupa nada o erro, a falha, porque eu acho que nesses lugares muitas vezes encontras coisas tão especiais, tão bonitas, tão inusitadas, e que de repente fazem um sentido gigante. Então eu, como te dizia antes de estarmos a gravar, eu gosto muito de trabalhar com pessoas que me levam a olhar para outros lugares mesmo. Na companhia de atores em particular, essas diferentes visões que falávamos inicialmente antes de começarmos aqui o nosso podcast, isso ocupa-te o tempo, e achas que é uma coisa positiva haver pessoas que têm uma opinião diferente da tua, mas ao mesmo tempo não há uma parte burocrática, há uma parte também de gestão de egos, há uma parte de, como tu dizias, de algum accountability que te deixa um bocadinho menos tempo para a parte criativa, de inspiração. Eu partilho a direção da companhia com o Tiago Fernandes, que também é ator, também é encenador, também se arrisca na produção, porque fazemos um bocadinho de tudo quando gerimos, quando o projeto que estamos a fazer é nosso. É muito engraçado, porque nós somos conhecidos como os marretas. Porque temos mesmo. É muito engraçado. Eu acho que podíamos ser como, se eu olhasse para os meus filhos, eu podia ser a Alice e ele podia ser o André. Porque somos assim muito diferentes, mas temos uma visão sobre a profissão e uma visão sobre a arte muito parecida, e isso ajuda muito. E há um sentido de respeito e ético que nós não atravessamos, e isso é muito importante. Mas eu de vez em quando chego a casa danada, porque naquele dia ganhou ele e eu chego a casa danada, mas se ele ganhou foi porque concordamos, ou quando eu ganho, por assim dizer, porque eu acho que ganhamos todos no processo, foi porque concordámos e porque chegámos àquele lugar de ok, se calhar faz mais sentido, vamos arriscar, desta vez vamos arriscar assim. Qual é que é o objetivo ou o objeto da companhia de atores? Nós somos uma companhia de teatro, mas na programação do Teatro Municipal Amélia Rei Colasso, que é um equipamento do município de Oeiras, sob o qual nós temos a responsabilidade de programação. Nós programamos tudo, programamos teatro, programamos dança, programamos música, temos vários projetos também educativos, temos um clube de ensaio para mais jovens, temos concursos de teatro nas escolas, fazemos muita coisa. Achamos muito importante
este lugar de comunicação com a comunidade. É uma preocupação muito nossa, até porque para nós cultura e educação são duas coisas que, se não a mesma, estão de mãos dadas. Tens essa ligação também ao associativismo, não é? Portanto, tens essa ligação e à sociedade civil como um todo. Sim. És uma pessoa positiva. Como é que tu vês este país, o futuro deste país, que neste momento, não quero estar a influenciar a minha resposta, mas parece-me que está um pouco mais A desfazer-se. polarizado. Sim. Eu já fui mais positiva nessa minha visão social. Sempre fui um pouco utópica. Esta ideia de que vou conseguir mudar o mundo era assim um pouco até megalómana nessa vontade, nessa missão. Mas acho que temos de nos preocupar em tocar os que estão ao nosso alcance e cada vez mais vigilantes e atentos ao que se está a passar, aos discursos de ódio, de segregação, de segmentação, de exclusão. Acho que temos de estar cada vez mais atentos. Eu estou preocupada, estou muito preocupada com o futuro, não só do nosso país, mas um pouco do mundo, não é? Porque nós vemos movimentos muito extremos a desenvolverem-se e a ganharem espaço na Europa, nos Estados Unidos, em Portugal, e é assustador. E é assustador. Estou muito atenta, tento falar, ser o mais vocal possível sobre as desigualdades, sobre a questão da desigualdade social, que para mim é assim o grande chapéu de tudo o resto. Esta questão da luta de classe, da falta de acesso, eu acho que informa tudo o resto. E sou sempre muito vocal, sempre que posso, não perco a oportunidade de falar sobre isso. Como agora, neste momento, Sim. estás a fazer, e bem. Não, e bem. E o que é que nós podemos fazer mais enquanto sociedade, enquanto pessoas que estão a ouvir este podcast? O que é que podemos fazer para ajudar a combater a desigualdade social? Eu acho que, em primeiro lugar, se calhar tirarmos a cabeça do nosso umbigo, porque eu acho que nós estamos cada vez mais individualistas. Eu acho muito importante descobrirmos a nossa singularidade, e isso é uma coisa, mas sinto que nessa descoberta as pessoas estão cada vez mais fechadas em si próprias. E também esta era digital ajuda a isso, não é? Dá uma sensação de que estamos ligados com o mundo inteiro, mas na verdade estamos em casa só de olhos postos no ecrã. Eu acho que temos de começar por tirar um bocadinho a cabeça do umbigo e olhar à nossa volta e percebermos que se achamos que nós merecemos o melhor do mundo, todos os outros também têm direito a achar o mesmo. E aceitarmos que a única coisa que existe é mesmo a diferença e a transformação. Nada é eterno, nada é imutável, e acho que temos, se aceitarmos isso e se aceitarmos que a única coisa que nós conhecemos é a diferença, porque só há uma Cláudia, só há um Francisco, só há um João, percebermos que temos de viver com isso e viver bem com isso, porque é essa diferença que também nos dá identidade. Tu és uma comunicadora nata. Como é que nós conseguimos pôr as pessoas a comunicar melhor umas com as outras? Eu fazia um apagão. Eu tirava a internet. Não. Como é que podemos... Bem, se calhar lutarmos um bocadinho com esta versão da sociedade mais algoritmizada e se calhar na escola. Eu acho que a escola é o lugar ideal para que isso aconteça, porque os miúdos ainda estão muito permeáveis a esta ideia de partilha, de conexão, de conversa, de brincadeira. Não há nenhuma criança pequena que se recusa a brincar com outra criança, a menos que haja um motivo muito forte, não é? Portanto, eu acho que é na escola que se combate isso, é oferecer muita arte. Eu acho que a arte é muito importante, porque dá-nos uma noção de ser, ao mesmo tempo que nos dá uma dimensão da importância do outro nesse nosso ser, nessa nossa possibilidade de ser. Permite-nos sonhar, permite-nos sonhar com esta ideia de mobilidade, de transformação e de sonho, de criatividade, de pensarmos outros mundos de outras formas, com outras soluções. Acho que a escola tem um papel muito importante, e a arte também. Mas na escola as crianças podem também ser cruéis muitas vezes umas com as outras. Não sei se a palavra cruel é a palavra certa, mas por em caixinhas, não é? Mas com uma boa moderação ultrapassa-se isso. Por exemplo, eu fiquei a saber esta semana, foi muito engraçada, que o meu filho vive numa raposocracia.
Porque, sim, Explica. ele está na Sala das Raposas. A sala dele chama-se a Sala das Raposas. E não sei porquê, ele é muito novo, ele tem 6 anos, mas eu acho que teve que ver ou com a minha agenda, que é uma agenda do 25 de Abril, ou com um cravinho que eu agora, sempre que tenho o meu saco, tenho um cravo. E ele perguntou-me qualquer coisa sobre o porquê do cravo, porque a agenda também tem um cravo. E eu estava a tentar passar-lhe o conceito de democracia. E ele disse: isso é como a minha raposocracia. ele está na Sala das Raposas e eles fazem tudo por votação. Decidem as brincadeiras por votação. Quando alguém tem alguma ação que machuca ou lesa o outro amiguinho, são entre eles e a professora a moderar que decidem qual é a punição, com muitas aspas. E é muito engraçado porque, como eles têm de escolher o que é que se faz e aquilo servirá para todos, vai ser aplicado a todos que fizerem algo parecido, e eles têm bem noção que é muito provável que façam algo parecido. Eles têm um cuidado na gestão das coisas que os aproxima imenso. Isso é uma forma de comunicação também, não é? Sim, é uma forma de comunicação. E depois outra coisa, escolas inclusivas. A escola do meu filho é uma escola de acolhimento, tem dezenas de nacionalidades, tem crianças com deficiência, tem miúdos de todos os espectros sociais, e isso para mim é o fundamental. É nós percebermos que existe mais mundo para além do nosso, existem pessoas que vivem em circunstâncias completamente diferentes das nossas, e nós muitas vezes podemos estar convictos de que estamos a ver um 9, mas se alguém estiver na ponta oposta a nós, está a ver um 6, e tem razão. E eu acho que isto é muito importante. É tentar que o preconceito que todos temos, porque a natureza humana não se transforme num preconceito. Sim, até porque parte de um lugar de ignorância. Então, se tu deixares de ignorar, se te deres, se conheceres, já não estás nesse lugar de poder criar um monstro porque tu conheces a realidade. Não, eu conheço uma pessoa cigana e ela não é assim. Não, eu conheço uma pessoa negra e ela não é assim. Não, eu conheço um menino que gosta de meninos e uma menina que gosta de meninas e eles não são assim. Isso é muito importante, nós darmos-nos e estarmos disponíveis para nos cruzarmos com outras pessoas que não têm o mesmo algoritmo que nós temos. Cláudia, onde é que tu te vês daqui a 41 anos? Uau, daqui a 41 anos, então, onde é que eu me vejo? Não estava à espera dessa pergunta, Francisco. Então, já falaste que ias fazer um curso de Direito, culinária, tens tanta coisa para fazer ainda. Pois é, eu por acaso daqui a 2 anos imagino-me na faculdade outra vez. Daqui a 41, com 82, imagino-me numa ilha tropical a dar mergulhos e a viver dos rendimentos dos meus filhos. Está feito, não, está dito. Não, imagino, sabes que eu costumo dizer isto, não é a primeira vez que vou dizer, acho que é a primeira vez se calhar no microfone e para que outras pessoas que não os meus amigos ouçam, mas eu seria muito feliz continuando na companhia de atores, com mais capacidade de produção, porque somos um teatro pequenino e com um orçamento igualmente pequenino, mas se eu tivesse condições para continuar a produzir à medida dos nossos sonhos, dos nossos da companhia, eu era muito feliz se me mantivesse por lá. Não sei qual das duas respostas vou acreditar, se é a primeira ou a segunda. Acredita nas duas, eu acho que elas são uma boa mistura. Estou a brincar. E a pergunta final é: porque é que esta geração 80 é a melhor de todas? Sim, eu vinha super preparada para te responder e agora já me esqueci de tudo. Porque é que eu acho, bem, pelo lógico, e eu acho que os convidados que passaram por esta cadeira têm-te dito todos mais ou menos um bocadinho isso, e eu acho que é mesmo verdade, o facto de nós estarmos entre o mundo analógico e o mundo digital, de termos feito parte dessa transição e de conhecermos o mundo antes desta loucura de velocidade que ele ganhou. Acho que nos deu possibilidades muito interessantes mesmo de vivermos as marés vivas de São Pedro e de termos este lugar de rua, de irmos todos para a rua e de brincarmos e de não estarmos tão viciados e tão agarrados a um mundo que nos entra pela casa, de termos de sair de casa para procurar mundo. E eu acho que isso foi muito especial. Depois de uma produção musical incrível,
com um pop a bombar. Que é que tu Posso ouvias? dizer Que é isto? que tu Um pop ouvias? a bombar. Podes. Eu ouvia toda a porcaria que virava hit. Toda. Sempre gostei muito de dançar. Tinhas os hit parades todos. Tudo. Sim, aquelas coletâneas, Sim. 99, Claro. tudo. Também eu. Sempre fui péssima. Acho que fui afinando o meu gosto musical, mas tudo que me soava a dançável, eu estava lá. Mas acho que o que nós tivemos, eu acho que há sempre, acho que tudo na vida são ciclos, não é? E houve quem vivesse a parte das trevas, quem lutasse para sair delas, quem vivesse o esplendor dessa saída e depois vamos novamente dar a volta. E eu acho que nós vivemos a parte luminosa, não é? Depois da Revolução, vivemos a parte luminosa em que tudo estava a acontecer, tudo era novo, havia 1000 possibilidades, ao mesmo tempo estávamos protegidos desta sociedade mais panótica em que toda a gente sabe o que toda a gente está a fazer e que a todo momento há uma sensação de vigilância muito grande, não é? E acho que nós tínhamos essa possibilidade de anonimato, de poder sair à rua e ninguém andava atrás de nós porque não havia telemóveis, não havia nada. Havia uma noção de compromisso que eu amo, essa ideia de não, vamos nos encontrar neste sítio a esta hora. E tinhas de estar naquele sítio a esta hora. Eu odeio esta coisa de então vemo-nos amanhã e vamos almoçar. E 5 minutos antes, olha, não estou capaz de... Podemos marcar para outra... Como assim? Eu mexi na minha vida inteira para poder estar aqui. Não gosto disso. E acho que nós vivemos esse lugar de compromisso, de possibilidade muito especial. E eu acho que isso tornou-nos também seres muito resilientes. Nós não tínhamos nada por garantido. E isso chateia-me um bocadinho nesta nova geração. Mas se calhar estou só a ser uma velhota a dizer isto, mas chateia-me um bocadinho que eles tenham tudo um bocadinho como garantido, não é? Eles não têm essa noção de esforço, do que era ter de guardar uma mesada durante não sei quantos meses para poder comprar aquela coisa que se calhar ia aparecer. Eles não têm, parece-me tudo muito fácil hoje em dia. E isso depois também se traduz em personalidades mais resilientes, mais trabalhadoras, mais lutadoras. Mas eu acho que todas as gerações advogarão em favor delas, não é? Cabe-nos a nós dizer que a nossa Claro. é mais espetacular. A tua não, João, porque tu tens ar de ser muito mais novinho do que nós. João deve ser a geração. É de 90. É de 93. 93. Não és assim tão mais novinho do que nós. Está muito bem conservado o João. Parece muito mais do que eu. Tu não, Cláudia. Olha, muito obrigado. Gostei Obrigada, muito de teres vindo aqui Francisco. ao Geração 80. Foi um prazer. Este episódio teve a sonoplastia do João Martins, como já perceberam, produção de Mariana Oca Ferreira e fotografia de Matilde Fieschi. O grafismo da capa é de João Carlos Santos e a edição vídeo de Ana Isabel Pinto, com coordenação de Joana Beleza e direção de Ricardo Costa. Eu sou o Francisco Pedro Balsemão e, como diz a música dos Táxi, para que tudo continue sem parar, é fundamental levar a vida a dançar. Até para a semana.